essa é a tag de fim de ano ou uma TBR do fim do ano, os livros que eu ainda pretendo ler em 2021. Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é a Opção Literária. E ultimamente eu tava pensando muito em o que eu vou fazer então com as leituras de final de ano. Tantos livros que eu queria ler que eu ainda não consegui ler, outros que assim, já sei, assim, abandonei de vez, eu sei que eu não vou conseguir. E pensando nisso, então, eu assisti o vídeo no canal da Rebeca de Arruda, que aliás está aqui no Booktube. Então, gente, ela é nova, ela finalmente criou o canal dela, ela que também é escritora. Vou deixar aqui na descrição para vocês irem lá conhecer, então, darem uma força para ela que tá começando agora. E ela não só respondeu essa tag, como ela também me marcou, então assim, caiu como uma luva pra mim que já tava então começando a pensar sobre isso. E aí eu vou trazer então pra vocês os livros que eu pretendo ler ainda esse ano. Essa tag, inclusive, que foi traduzida pela Ranieri, do canal Palavras Radioativas. A primeira pergunta dessa book tag, então, é: tem algum livro que você começou esse ano e ainda precisa terminar? E é muito louco, porque geralmente eu não costumo fazer isso, sabe? Geralmente eu começo o livro e termino, eu não fico dando intervalos, mas aconteceu 3 vezes, né, esse ano. E algumas leituras eu não sei se eu vou abandonar ou se eu vou dar continuidade, né? Uma dessas leituras, então, é Foundryside, né? Esse que foi um novo lançamento da editora Morro Branco. E é muito louco, né, o que aconteceu com esse livro aqui. Porque eu comecei... Gente, olha isso aqui. Falta... Eu já li mais da metade. Eu comecei a ler esse livro e eu tava curtindo muito ele. As primeiras 100 páginas desse livro aqui são incríveis, né? E aí, o que aconteceu? Eu tive que dar andamento em alguns projetos, sabe? Então eu tive que ler alguns livros de parceria, aí comecei a ler alguns livros ali para outubro, e agora eu emendei no Novembro Sci-Fi. Infelizmente esse aqui tá ficando um pouquinho de lado, mas não foi assim por causa da leitura. Assim, a história tá muito legal, eu tô gostando bastante do livro, mas infelizmente foi por motivo de prioridades mesmo, e aí eu congelei um pouquinho essa leitura. Mas de todas assim que eu estou lendo, essa é assim a que eu tenho mais ansiedade em dar continuidade, né? Outro livro também que eu parei momentaneamente, né, mas também tem uma historinha aí por trás, foi que eu comecei a ler O Sangue dos Elfos, que é o terceiro livro da saga The Witcher, né, a saga do bruxo Geralt de Rivia. Eu comecei a ler, e aí logo depois eu vi que ia sair o audiobook. Eu falei, bom, eu gosto muito desse audiobook, eu prefiro o audiobook do que ler os livros, né? Então, esperei. Aí, quando saiu o audiobook, eu fui correndo, assim, dei super um gás, eu acho que eu já li 70% da história também. Só que aí, gente, a leitura do audiobook, ela funciona muito comigo por vibes, né? Então, tem época que, nossa, eu começo a procurar vários audiobooks. Tô fazendo atividades no trabalho que super combinam com o audiobook e tal. Só que aí eu entrei assim numa outra fase, tanto do meu trabalho, assim, que exige um pouquinho mais de atenção, sabe? E tanto eu não tô mais nessa vibe muito de audiobook, eu tive que parar um pouquinho, mas esse é um livro que eu quero finalizar antes do final do ano também. Primeiro que tem essa vantagem de ser outra plataforma, e segundo que vai estrear então a nova temporada de The Witcher na Netflix, e eu sei que faz referência a esse terceiro livro, né? Então, por esses motivos, eu acho que dá ainda para depois eu dar continuidade e finalizar esse audiobook. O terceiro livro, que eu ainda não finalizei, eu tô um pouquinho emperrada, diferentemente dessas outras leituras, então, que eu deixei um pouquinho de lado por alguns outros motivos mais fortes. Essa leitura mesmo tá emperrada, mas eu acho que eu não vou falar sobre esse livro, porque sempre quando eu falo, não é a primeira vez que eu tento ler, vem gente me encher o saco aqui nos comentários. Então, assim, algumas pessoas acho que podem até adivinhar qual livro que seja, mas eu acho que eu não vou contar pra vocês. Vou decidir até o final desse vídeo. 2. Você tem algum livro primaveril pra te ajudar, então, na transição do final de ano? E eu não tenho livro primaveril, mas eu tenho um ritualzinho, que é finalizar o ano, assim, extremamente na minha zona de conforto, lendo assim o que eu mais amo. Até pouco tempo atrás, eu sempre terminava o ano lendo algum livro da Robin Hobb. Acho que eu li todos os livros dela, assim, em dezembro. Aí, como, assim, não tem mais publicações dela aqui no Brasil, eu tive que parar um pouquinho com esse ritual. Então, eu sempre finalizo o ano lendo uma fantasia bem gostosinha, sabe? Que é a minha zona de conforto. E aí eu decidi, então, gente, que esse ano, então, provavelmente bem assim lá pro finalzinho mesmo,
eu vou finalizar o ano lendo o Castelo Animado. Eu ganhei o box de presente do Kaique e tá aqui, eu ainda fico olhando assim, sabe, pra esse box, eu fico, gente. Então, assim, é fantasia, tem coisas animadas, é assim, infanto-juvenil, é tudo que eu gosto, sabe? E eu acho que vai ser muito, muito, muito gostoso, então, finalizar o ano nessa vibe, sabe? Lendo o que eu gosto, esse estilo de livro que eu gosto, e um livro, assim, que eu tô doida, uma história que eu tô doida pra conhecer. Tem algum lançamento que você ainda deseja? E, bem, eu acho que eu quero muito ainda ler A Vida Invisível, de Ed La Rue, da Vi Schwab, acho que é isso. É um dos livros mais aclamados da autora. Essa que é uma autora que eu não leio, assim, tantas coisas dela como eu gostaria, mas eu sei que o momento dela ainda vai vir aí. Tem alguns outros livros na frente que eu preciso conhecer da autora ainda, mas eu tenho muita vontade de ler esse livro, que é um lançamento. Tenho muita vontade de ler também A Vida dos Santos, é isso? As Vidas dos Santos, que é da Leigh Bardugo, então aquele compilado de histórias, contos, então dentro do universo Grisha, né, esse que é um universo que eu gosto muito, eu tenho muito interesse então em conhecer essas histórias, e acho que de lançamentos assim mais aguardados, fora os que eu tenho aqui, que eu tenho alguns lançamentos ainda para ler desse ano, acho que são esses. 4. Quais os 3 livros que você quer ler antes do final do ano? 3 livros, gente, nossa, foi muito, muito, muito difícil escolher só 3 livros. Tô assim com um quarto aqui escondido. Peguei até um quinto, confesso, mas vamos ver se eu vou conseguir, então, me manter aqui nessa regrinha dos 3. Mas o primeiro, então, que eu quero muito ler esse ano é A Parábola do Semeador. Eu estou no Novembro Sci-Fi. Esse é o mês, então, que eu costumo dedicar e ler só ficção científica, né? Porque esse é um gênero que eu gosto bastante e eu gosto de dedicar um mês a isso, senão às vezes eu acabo deixando ele um pouquinho de lado para ler outras prioridades, para ler livro de parceria, e eu acabo não lendo. Então eu já tenho pra mim, já faço isso há anos, que em novembro é o mês de ler ficção científica, né? Então eu quero ler muito esse livro aqui, porque eu sou fãzaça da Octavia Butler. Ganhei esse livro aqui da Jess, que também é super fã da autora e particularmente fã dessa saga, né, dessa série. Todo mundo fala que tem muitos paralelos, né, dessa história aqui com o nosso mundo atual, com as coisas que a gente vem passando. Então, tô muito curiosa pra saber o que vai ser dessa distopia e com um pouquinho de medo, confesso, mas é Octavia Butler e as leituras dela, geralmente, por mais dolorosas, tensas que sejam, de vez em quando, sempre são leituras que valem muito a pena. Por falar em ficção científica, então, eu também quero ler muito Devoradores de Estrelas, do Andy Weir. Então, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas esse aqui é o mesmo autor de Perdido em Marte, e eu tenho, assim, muita vontade de conhecer esse autor, principalmente porque ele é muito conhecido por causa do seu humor, né, e eu adoro ficção científica e comédia. Acabei de ler Red Shirts, do John Scalzi, e, assim, eu adorei, assim, super me animou, sabe, para as leituras e para outras coisas também. E eu adoro esse combo, sabe? Aí esse daqui é um livro, então, que eu espero ler em breve, né? Agora, no Novembro Sci-Fi. E espero me divertir muito com ele também. E claro que esse ano, gente, eu vou ler também Uma Coroa de Espadas. Essa aqui vai ser, então, com o Tecendo a Roda, né? A leitura coletiva que a gente faz, então, dessa saga. E a gente vai começar a ler o livro em dezembro. A gente vai deixar aí a Black Friday pro pessoal adquirir os livros, né? Porque esses livros nem são caros, imagina. Então, quanto mais pessoas conseguirem comprar, melhor, para conseguir acompanhar a gente, então, nessa jornada. E a gente vai ler esse livro, então, enquanto acompanha a série que finalmente vem aí, assim. Eu nem preciso falar nada pra vocês, que eu tô mega, 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 mega ansiosa, nossa. 5. Tem algum livro que você acha que pode ainda te chocar e, assim, virar um favorito do ano? E tem. Eu vou trazer esse livro à tona. Eu falei pra vocês que talvez eu não ia comentar sobre ele aqui, mas eu vou. E é assim, gente, eu acho que pela 4ª vez eu tô tentando ler O Senhor dos Anéis. Essa eu acho que é a vez que eu mais li, né, que é a Sociedade do Anel, no caso, e eu tenho o e-book no Kindle, e é o tipo de leitura, assim, que eu leio muito, muito, muito devagar, mas estou tentando novamente. Das últimas 3 vezes não deu muito certo, eu sempre parava na parte do Tom Bombadil, nossa, eu não suporto esse homem. Mas essa foi a vez que eu mais avancei
E eu tava curtindo, sabe, a história, a parte ali em que eu estava, até que o interesse ele acabou de novo por hora. Eu tô tentando, assim, não abandonar de novo esse livro, porque eu tô contando mais, assim, como experiência, como leitora mesmo, ter essa bagagem, ter essa história aqui na cabeça, até porque essa é a história que deu origem a muitas outras histórias, inclusive A Roda do Tempo, sabe, que eu gosto tanto, e o autor era fã, e ele fez algumas referências, ele fez algumas homenagens, e eu tô tentando ler, então, pra ter essa referência mesmo no meu currículo, só que eu preciso forçar um pouquinho, sabe? Por mais que essa vez funcionou um pouco mais, e eu tava curtindo ali da história, na hora mesmo de definir as prioridades, assim, acabou caindo um pouquinho, sabe, o meu interesse. E sempre quando eu falo que eu sou fã de fantasia e eu não li O Senhor dos Anéis, vem alguém me encher o saco aqui nos comentários, com comentários muito bestas, sabe? E, gente, me deixa, sabe? Eu acho que cada um aí sabe da sua vida, cada um lê o que gosta, o que quer. Eu quero ler porque eu quero ter essa experiência, mas eu não sou obrigada. Se eu não quiser ler, eu não vou ler, sabe? E eu acho muito chato ficar enchendo o saco da gente nos comentários. Aí é sobre isso, por isso que eu não queria comentar sobre essa leitura, mas se tem um livro que pode me chocar, sabe? E no final da leitura ainda virar um favorito por causa de todos esses perrengues e todo esse histórico, eu acho que é A Sociedade do Anel. 6. Você já começou a fazer planos de leitura para 2022? E a resposta é não. Eu não terminei ainda as leituras que eu quero realizar agora em 2021. Eu sou o tipo de pessoa muito ansiosa e eu venho tentando praticar um passo de cada vez, porque se eu ficar pensando muito lá na frente, eu não vou conseguir nem concluir o que eu tenho pra fazer agora, sabe? Eu gostaria muito de dar continuidade na Roda do Tempo em inglês. Eu sei que vai ser um partinho aí, vai ser um parto pra mim, porque eu sou o tipo de leitora que lê muito devagar. E eu sei que depende assim, que padrões que você tá falando, né? Depende pra quem eu leio devagar. Eu, como produtora de conteúdo que lê livros, eu leio sim devagar, sabe? Eu sei que eu tenho o meu ritmo, eu não me cobro muito com relação a isso, mas como produtora de conteúdo, eu preciso produzir, eu preciso ler, né? E eu tenho parcerias com editoras, então eu tenho que ler um certo volume de livros por mês, né? Eu preciso ler pelo menos 2 ou 3 livros, eu não posso ficar tão parada, né? De repente, se eu pegar um livro da Roda do Tempo em inglês, eu vou ler em 2 meses, e às vezes eu não tenho essa dedicação, esse tempo para me dedicar, né? Então, eu vou ver o que eu faço, vou ver como eu me organizo para tentar dar continuidade, então reservar um tempinho para poder dar continuidade na série, sabendo que eu tenho o meu ritmo, sabendo respeitar o meu ritmo, sabendo que eu leio um pouco devagar, tendo em vista a minha realidade, né? Então, acho que é isso, gente. Assim, a ansiedade grita aqui, né? Eu tento controlar ela, dar um passo de cada vez, mas fica vindo vários livros e vários projetos para fazer, assim, pro ano que vem, mas eu vou controlar, não vou alimentar, sabe, esse monstrinho. E é isso, então, que eu tenho para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, então, de saber quais livros aí estão no meu radar, né? Estou tentando concluir, estou lendo esse mês e quero ler ainda em dezembro, ainda esse ano. Me conta aqui nos comentários também. Também quero saber de vocês como que andam as leituras, se vocês têm aí projetos ainda para finalizar, livros que estão em andamento, tem também aqueles livros que vocês, assim, consideram meio empacados, sabe? E vocês não sabem se vocês vão conseguir finalizar. Eu espero conseguir concluir todos eles e ler esses daqui que eu também quero. E espero, assim, finalizar o ano muito bem, finalizar o ano, assim, com um saldo positivo e com uma boa leitura. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça, então, de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixa também o seu like se você gostou do vídeo e compartilhe com os amigos. Até o próximo!